A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e a todas as irmãs. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, né, meus irmãos? Vamos dar aqui continuação no ensino da palavra. Agora vamos falar a respeito da vestimenta aí feminina, né, meus irmãos? O que a gente vê aí em muitas igrejas, né? Glória a Deus. Não precisa você nem visitar essas igrejas, né? Porque nem convém, né? Só você passar na porta assim da igreja, você já vê lá as coisas terríveis, né, que tem, né? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, Romanos 6:13. A palavra de Deus vai nos dizer assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Glória a Deus. Então, meus irmãos, alguns não sabem interpretar esse versículo. Tem muitos que acham que aqui Paulo está falando é da prostituição, né? É da prostituição que o homem não pode adulterar, né? Que se prostituir. Louvado seja Deus, sim, isso aí também é um pecado contra o corpo. Louvado seja Deus, mas existem outros pecados contra o corpo. E um deles é a lascívia e a sensualidade, né? Glórias ao Senhor Jesus. Então ele diz aqui, apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, né, meus irmãos? Ou seja, vivo dentre mortos, né? Como está escrito lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então aquela pessoa já não está mais morta, mas ela está viva. Glórias ao Senhor Jesus. É como Jesus disse lá para aquele jovem, que ele disse: Senhor, antes de que eu te siga, deixa eu ir sepultar lá meu pai, né? Mais ou menos assim, se não me falha a memória. E ali Jesus disse: deixa os mortos sepultar seus mortos. Louvado seja Deus. Por quê? Porque aquela pessoa estava morta. Ela não estava na luz, ela não era nova criatura. Louvado seja o Senhor, né? Aquelas pessoas também que estavam ali naquele cortejo, né, meus irmãos? Naquele velório, né? Que iriam fazer. Então, por isso que Jesus disse: deixa os mortos sepultar seus mortos. Louvado seja Deus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então, para a gente ver como a santidade, ela é ainda, né? Ainda que muitos não preguem mais, a maioria, mas a santidade, ela ainda é algo, glória a Deus, que o cristão tem que andar, né, meus irmãos? A gente vê lá no livro ali de Êxodo que o sacerdote não podia ter degrau ali no altar, né? Porque o sacerdote não podia mostrar ali o seu corpo. Louvado seja o Senhor. Porque ele estava ali num local onde a presença de Deus se fazia ali naquele lugar. Habitava naquele lugar. Então a gente vê aí nas igrejas, hoje em dia, louvado seja Deus, né? Aí eu vou falar assim, né, meus irmãos? A esculambação, aqui a gente fala assim, né? Que está em muitas igrejas, né? Para nós aqui é a palavra que a gente usa, né? Ou seja, né, a desordem que está em muitas igrejas. Louvado e agradecido seja o Senhor. Então você vê aí, como está passando no slide, muitas igrejas que a mulher usa calça além de ser colada, né? Ainda é rasgada, mostrando às vezes ali na altura da coxa. Louvado seja Deus, às vezes mais para cima. E muitas irmãs parece que não vê que isso é errado, que isso é pecado, né? Glórias ao Senhor Jesus. Mateus 5:28, meus irmãos, vai dizer: se tu atentares uma mulher para cobiçar, já teu coração cometeu adultério. Então como é que vai ficar aquele crente lá, que vai visitar a igreja, aquele novo convertido, aquela pessoa que às vezes nem crente aí vê as irmãs daquele jeito, né, meus irmãos? Louvado seja o Senhor, ele vai começar ali a cair em tentação, em seta. E a pessoa pode falar: irmão, não tem culpa, né? Ele pecou porque ele quis. Não, mano. Leia Romanos 6:13. Você é para estar usando a sua vida como um instrumento de luz, né? De justiça, como diz aqui, como sal da terra, não como um instrumento para derrubar as pessoas. Louvado seja o Senhor, porque a igreja é um lugar para você ser edificado, a igreja é um lugar para você ser alimentado, né, meus irmãos? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, né? A gente vê aí irmãs de saia curta,
A irmã vai sentar, muitas vezes tem que colocar a Bíblia no meio das pernas, né, para poder tapar. Senão, quem tiver de frente vai ver ali as coxas da irmã e, se duvidar, vai ver até algo mais, né, meus irmãos? É a realidade, né? E às vezes a gente vê em muitas igrejas. Quando a irmã termina da leitura bíblica, ela coloca a Bíblia no meio das pernas para quem está na frente não ver. Louvado seja o Senhor. Por que não veio com a saia mais para baixo do joelho, né? Que resolveria esse problema. Mas por quê? Porque gosta de andar dessa maneira, meus irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus, né? Mas diz, não apresente o vosso corpo ao pecado, vossos membros. Então as suas coxas, minhas irmãs, louvado seja Deus, seus braços, né? Seu tronco, são membros do seu corpo. Louvado seja o Senhor Jesus. Glórias a Deus, né? Santo é o Senhor Jesus. Então aí vai passar também o salto alto, né, meus irmãos? Qual é o problema do salto alto? Qual é o problema do salto alto? Além de ser pecado, né, que Deus não se agrada, já foi revelado, você pode observar uma mulher que ela anda de salto alto, a musculatura da panturrilha daquela mulher, ela sobe mais um pouco para cima. Louvado seja o Senhor, né, meus irmãos? Porque o salto alto, ele meio que ele causa ali, né, uma contração nos músculos e ali causa uma lascívia. Né? Além de andar cascavelando na igreja, a mulher fica ali com a sua panturrilha, com a sua perna lasciva. Louvado seja o Senhor Jesus, né? Causando a sensualidade. Então, são aí as Jezabéis, né, dos dias atuais, né, meus irmãos? Então, minha irmã, você que está ouvindo esse ensino, glória a Deus, né? Deixa essa prática, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Deixa essa prática que você vai ver, né? Louvado seja o Senhor, a sua vida também espiritual melhorar. Louvado seja Deus. A gente vê vestido rasgado na lateral da coxa, né? Louvado seja o Senhor. Meus irmãos. Então a Bíblia diz, Lamentações capítulo 9, a imundícia está na sua saia, né? Da mesma forma aí é os vestidos. Glórias ao Senhor Jesus. Então, hoje em dia acabou-se o pudor. Paulo disse, as servas de Deus têm que se ataviar com pudor e modéstia. O que é o pudor e a modéstia, meus irmãos? É a vergonha, né? Louvado seja Deus. Ali o pudor de mostrar o corpo. Louvado seja o Senhor, né? Mas hoje em dia não é assim. Né? Muitas irmãs não estão nem aí para isso, né, meus irmãos? Estão aí para mostrar o corpo mesmo. Louvado seja Deus, né? Aí irmãs que usam blusa de alça, como está passando nas imagens também, né? Às vezes a irmã tem um volume na frente, no seio. Aí o que vai acontecer? Causa uma lascívia, está lá em cima do altar, às vezes está pulando, louvado seja Deus, e aí você já imagina, né, meus irmãos? E ali vai ter todo tipo de crente na igreja. Então se um homem, ele vem ali tentando se libertar da prostituição, do adultério, ele vê um negócio daquele dali, aí é que ele não vai se libertar mesmo. Ele vai sair de lá mais setado do que ele já entrou. Glórias ao Senhor Jesus, né? Ele vai sair dali pior. Por quê, meus irmãos? Porque hoje em dia a maioria das pessoas não estão se comportando mais como igreja, né? Parece que estão numa balada, parece que estão numa festa de aniversário, parece que estão uma festa qualquer, num carnaval, é desse jeito. A diferença é o quê? É que estão só com a Bíblia debaixo do braço. Louvado seja Deus. Estão falando glória a Deus e aleluia. Mas as práticas, meus irmãos, é como se fosse aí uma pessoa que está aí no carnaval, nas orgias do mundo. Né? Você vê aí a camisa, as irmãs que usam camisa de uma manga só, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Mulher que usa bermuda. É desse jeito, meus irmãos. Tá terrível. Louvado seja o Senhor, né? A Bíblia diz que a ceroula não foi feita aí para a mulher, foi feita para o homem. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, né? Muitas irmãs, glória a Deus, por que elas não conseguem entender isso? Porque elas se acostumaram a viver daquela maneira. As pessoas hoje em dia não querem se enquadrar na Bíblia, mas elas querem que a Bíblia se enquadre nela. Não, a Bíblia vai ter que aceitar esse meu jeito aqui, e eu vou proceder dessa maneira, e Deus vai ter que entender, e vai ter que aceitar, a Bíblia vai ter que aceitar, e assim, é desse jeito.